partir da notícia, em 1492, da descoberta da América, do Cristóvão Colombo, isso ocorreu como um rastilho de pólvora por toda a Europa. Você descobriu um novo continente, ninguém imaginava que existia, e fala-se em metais preciosos, muito ouro, muita prata acumulado. Então, aquilo, diferentes navegadores de vários estados, ou navegadores individualmente, então começa esses navegadores, ou por vontade própria, ou financiado por alguns burgueses em busca de riquezas das Américas, ou por estados, a realizar expedições. Era o saque, os piratas e aventureiros vão em busca do saque. O que é o saque? É riqueza acumulada. E que riqueza acumulada? É metal precioso, é ouro e prata. É aquela lenda sempre da terra do ouro, a terra do Eldorado. É isso que marca a ação inicial desses piratas. Tudo indica que seja o João Ramalho, né? Tenha sido o primeiro. Ele provavelmente também seja um náufrago. Agora, não se sabe porque ele subiu, não há registros. Pena que os jesuítas que o conheceram, tempos depois, não tenham feito uma entrevista com ele, ou ele, que era analfabeto, não tenha deixado registros escritos, tal. Esse é um problema. Nós temos, há um momento inicial da conquista do território do que hoje é São Paulo, que não há registros, não há fontes históricas. As primeiras fontes mais confiáveis, elas só vão aparecer a partir dos final dos anos 40 e início dos anos 50. Na metade do século, quando os jesuítas vêm para cá. Com a chegada dos jesuítas que nós temos as fontes, que são as cartas. A partir dali nós temos alguns relatos. Então, do João Ramalho, o que nós sabemos é que ele tenha chegado no litoral, subiu, não se sabe por que, a serra, tenha sido o primeiro, tudo indica. Ao subir ao Planalto, ele acaba conhecendo várias comunidades indígenas, se integrando a uma delas principal, que era liderada pelo cacique Tibiriçá, que tinha o centro da sua moradia, vamos chamar assim, onde hoje é o Largo São Bento, em São Paulo. Ali que ficava a aldeia do Tibiriçá. O João Ramalho constitui várias famílias, tal qual era costume entre os indígenas, ligado ao Tibiriçá, a uma das filhas inicialmente Tibiriçá, a Bartira, e a partir dali estabelece todos esses laços com a comunidade indígena que vivia ali. Ele será, o João Ramalho, um elemento fundamental, que é aquele que conhece as comunidades indígenas, aonde elas vivem, os seus códigos, a sua forma de viver quando chegam os portugueses aqui no litoral. Quando chega o Martim Afonso, os índios que viviam no Planalto estavam pescando aqui no mar e viram a chegada daquelas naus, acharam muito estranho, subiram, e o Tibiriçá tomou conhecimento da chegada de navios que não sabia se de onde, quem era, de pessoas que vestiam-se de jeito estranho, etc. Tal. O João Ramalho, ao receber essa notícia, ele explica para o Tibiriçá que tudo indicava que fosse português, e vem com cerca de 500 indígenas acompanhando o Tibiriçá encontrar com Martim Afonso. A partir dali, desse encontro entre Martim Afonso, o português, com o João Ramalho, o português abrasileirado, vamos chamar assim, e Tibiriçá e cerca de 500 indígenas, começa essa relação entre portugueses e indígenas, que não é uma relação de exploração, é uma relação de aliança entre um grupo de indígenas e um grupo de portugueses. Não é possível entender a ocupação dessa região e o reconhecimento dessa região sem uma associação indígenas e o branco português. Evidentemente que essa associação não é imune de contradições, porque as tribos indígenas tinham divergências sérias entre elas, contradições, guerras entre si, que serão usados inclusive pelos portugueses. Então não haveria a conquista do interior dessa região sem a colaboração e a participação ativa das comunidades indígenas. Martim Afonso, ele tem uma breve passagem, né? Ele recebe, como é conhecido, uma das capitanias, né? Que é essa capitania aqui, mas o objetivo central do Martim Afonso não era o Brasil, futuro Brasil, que na época era a América Portuguesa, era fazer o comércio com as Índias. É aquilo que enriquecia Portugal. Não era nem interesse direto da coroa portuguesa e muito menos de algum navegante. Ou seja, o fundamental era o comércio de especiarias. Apesar disso, ele tenta encontrar como sempre, algum metal precioso, algo que pudesse justificar a exploração dessa região. Não vai encontrar inicialmente. Como não acha metal precioso imediatamente, era necessário da viabilidade econômica. A viabilidade econômica constitui um empreendimento, que é muito difícil, que precisa de capital, de mão de obra, necessita de um know-how e iniciar uma exploração numa área que era pouco conhecida. Daí a importância do engenho na história da economia açucareira, não só da capitania e do futuro estado de São Paulo, mas da história do Brasil.
todos os engenhos, inicialmente, elas têm como proposta serem também uma fortaleza militar, porque, afinal de contas, estão guardando, né, a grande riqueza da produção do princípio do século XVI, que é o açúcar. Né? Então, aqui também não foge do mesmo padrão. Agora, tem uma característica importante do ponto de vista da arquitetura desse espaço e da espacialidade dela, que ela é muito diferente dos engenhos que posteriormente vão ser construídos lá no Nordeste, no 17, 18 e 19. Bom, basicamente a gente poderia elencar três fatores importantes. Primeiro, é um engenho mais compacto, não é? Porque, na verdade, a gente está tratando de um período incipiente, né, tanto do conhecimento do espaço como das próprias técnicas, né? Um segundo elemento que eu acho muito importante é a quantidade de produção açucareira, que é muito diferenciada. A grande produção, de fato, ocorre nos séculos posteriores lá em cima. E, principalmente, tem a ver também com a própria característica de construção. Né? Aqui a gente pode perceber uma série de informações que eu acho bastante relevantes, que tem a ver com a preocupação daquele momento de integrar um pouco a inteligência geográfica do nativo e o que existia de mais contemporâneo na engenharia da época. Né? Então a gente percebe aqui, por exemplo, essa seteira, que é uma abertura militar, com uma característica interessante, que ela tem uma visualidade, né, um ângulo de visualização muito amplo do lado de dentro, mas do lado de fora apenas uma fresta, né, o que caracteriza muito as construções militares, né, e que, se a gente for levar em consideração, existe esse tipo de abertura até hoje nas guaritas da PM, por aí. O preço ordinário de uma arroba de açúcar fino e mais subindo era de R$400, e o arroz em casca vendia-se a R$50 o alqueire, segundo consta de livros e escrituras desse tempo. Assim mesmo, todos se ocupavam na plantação destes dois gêneros, os quais depois foram desprezados pelos modernos, com tanto excesso que em toda a capitania somente havia algumas engenhocas, onde se fabricavam poucos barris de aguardente de cana. Frei Gaspar da Madre de Deus. A Memórias para a História da Capitania de São Vicente, do Frei Gaspar da Madre de Deus, é uma fonte fundamental para o historiador que trabalha com o período colonial. O Frei Gaspar viveu entre 1715 e 1800, portanto viveu quase todo o século XVIII, pesquisou, foi um historiador, podemos dizer assim, da região, mexeu em documentos, foi a Portugal, e esse trabalho tem informações muito originais. Ele levanta todo o material da chegada do Martim Afonso de Souza e percorre a história da capitania até meados do século XVIII. Buscou os arquivos das câmaras municipais, os arquivos religiosos e, em Portugal, a pesquisa nas informações de Portugal. E alguém que circulou também pelo território. Por exemplo, chegando até São Paulo, vem das dificuldades que era percorrer esse caminho antes da Calçada do Lorena, que já é uma construção de 1790 a 1792. Portanto, ele tem informações que são preciosas, ou de história oral, ou ter ouvido essas histórias que foram passadas de geração para geração, ou pela pesquisa documental. Hoje, quem vai a ida de São Paulo para Santos ou vice-versa, ela é marcada pelo desconhecimento do território, porque a gente não percebe, ninguém nem imagina que Santos e São Vicente são uma ilha, né? Imagina-se que seja um território continental, e é marcado pelo congestionamento e pelo mau humor tal. Esse é o caminho mais curto rodoviário, mas não é o caminho que era feito ou pelas comunidades indígenas que faziam esse circuito, né? Ou pelos primeiros brancos tal. Aqui na região existia a famosa trilha do Mogi. Né? O Vale do Rio Mogi, que é esse vale que a gente vê aqui na frente, né? É um vale de uma descida, uma subida suave da serra. Né? E essa área que nós estamos aqui chega a cerca de 800 metros de altitude. Ou seja, é um ponto de passagem fácil de travessia do litoral para o Planalto. Então, as várias trilhas se distribuíam ao longo de todo o litoral, né? Ao longo dessa fachada atlântica, dessas escarpas serranas, né? E tinham várias trilhas. As mais conhecidas eram a do Mogi. Na região também onde existe hoje a Anchieta, a Estrada Velha do Mar, também existiam várias trilhas de acesso ao Planalto. E no sul, aqui próximo à cidade de São Paulo, perto de Itanhaém, também existia uma trilha famosa de Itanhaém. Só é possível descobrir esses caminhos tendo o apoio dos indígenas, a aliança com os indígenas. A ação dos indígenas no processo de conquista de outros indígenas é essencial. Não há uma contradição entre brancos versus índios. Isso é uma contradição que é construída muitos anos, muitos séculos depois e é artificial, ideológica e não é histórica.
O que existe são relatos dos portugueses chegando no Brasil e abastecendo os navios com víveres, que eles chamam que era basicamente carne de caça, então anta, veado e vários animais que eram caçados, e palmito. O palmito já era consumido pelos indígenas, né? Não só o palmito in natura que a gente consome hoje, o broto do palmito, como o fruto, né? O fruto da jussara, o palmito, o açaí que a gente consome, também já era uma beberragem comum entre os indígenas na época. Dependendo da região, os produtos eram diferentes. Então, como a flora varia, então no litoral você tinha alguns tipos de alimentos. No Planalto, outros. Por exemplo, aqui na região do Planalto, nós temos a araucária, o pinheiro brasileiro ou o pinheiro do Paraná. Até existe essa discussão histórica da presença ou não, mas o próprio padre José de Anchieta relata que os índios aqui do Planalto, eles disputavam as áreas de pinheiros, onde tinham grandes concentrações de pinheiros, por causa do alimento que ele dava, principalmente na época do inverno. Então, naturalmente, comércios poderiam ser estabelecidos, ou seja, pinhão sair do litoral, do Planalto e ir para o litoral, e outros produtos saindo do litoral e irem para o Planalto. E do Planalto para o interior havia uma série de caminhos terrestres que foram utilizados depois no processo de evangelização e do processo de conquista territorial. Os europeus tentam se utilizar inicialmente do vestuário europeu. Mas a forte presença indígena que conhecia esses caminhos e fazia essa subida e descida da serra há séculos, não se sabe bem como, quanto tempo, mas sabia que fazia isso, os europeus, os portugueses, vão adaptar a forma indígena, até de caminhar na fila indiana, como se vestir, para se adaptar a essa região. Os relatos do século XVI já mostram que alguns trechos se subia quase que se escalando com as mãos para conseguir percorrer as partes mais íngremes do caminho. Não havia cultivos, né? Mesmo porque os cultivos dos antigos indígenas da América, eles eram muito incipientes, principalmente aqui baseados em tubérculos e alguns grãos. Então eles cultivavam pouco, eles mais faziam um extrativismo. Então essa área, essa exuberante floresta existente aqui, era uma fonte de extrativismo, de produtos para os indígenas, mas não necessariamente de desmatamento e plantio e substituição da floresta por roças. Então era praticamente impossível você tirar essa floresta da escarpa e pôr uma roça, porque a declividade não permite. A subida da serra ela é a partir de 1549, portanto, quase 20 anos depois, cerca de 17 anos depois, da chegada do Martim Afonso. E por quê? Tem a ver com a vinda do primeiro governador-geral para o Brasil, Tomé de Souza. Tomé de Souza não vem para cá, vai vir para Salvador, porque Salvador vai ser fundada, é a segunda Salvador, vai ser fundada por Tomé de Souza em 1549. E com ele traz dezenas de brancos europeus, inclusive famílias que são transferidas para a Bahia, e vêm os jesuítas. E a chegada dos jesuítas é fundamental, porque os jesuítas não vão ficar restritos a Salvador. Não, eles começam a navegar pelo litoral brasileiro, tanto indo para o sentido norte de Salvador, como para o sul. E aí vai ser o papel fundamental, que é o papel da evangelização. Ou seja, é necessário subir a serra, conquistar, mas procurar onde estão os indígenas. Mas já em 1552, portanto, 2 anos depois, você já tem jesuítas subindo a Serra do Mar e buscando a procura de indígenas para evangelizar, já que a maior parte dos indígenas em São Paulo não estavam no litoral, mas estavam na região aqui do Planalto. Então, a partir dali, 1552, 1553, começa o processo de evangelização dos indígenas feito pelos jesuítas aqui no Planalto Paulista. E aí o papel do Manuel da Nóbrega vai ser fundamental, porque o Manuel da Nóbrega vai subir a serra, vai encontrar o João Ramalho, vai ter inicialmente uma relação de hostilidade com João Ramalho, afinal ele não vivia segundo os padrões cristãos, de família e tal. Vai escrever sobre isso, mas logo vai perceber que sem a ajuda do João Ramalho é impossível a evangelização. Ou seja, é melhor ter uma real política, ou seja, fechar os olhos para a forma como se organizava, como o João Ramalho se relacionava e tinha várias famílias, e buscar obter o apoio do João Ramalho para evangelizar os indígenas.
Tudo indica, inclusive, que ao chegar nessa região do Planalto, em 1553, o Manuel da Nóbrega tenha sido o fundador do que é chamado futuramente de São Paulo, que não era São Paulo. Vale lembrar que não é fundada sequer uma vila, muito menos uma cidade. É uma mera habitação, um colégio, que depois vai ser chamado de colégio, que não é colégio no sentido moderno, é uma cabana que ele instala, onde ele vai rezar a missa e vai iniciar a evangelização dos indígenas, fazendo como sempre fizeram os jesuítas, primeiro pelas crianças e depois pelos adultos. Então, tudo indica, se fosse alguém falar, quem fundou São Paulo? Bem, a São Paulo moderna teria sido o Manuel da Nóbrega no ano anterior, em 1553. Mas, ao longo dos séculos, o nome do Anchieta foi se sobrepondo ao do Nóbrega, especialmente pelo longo período que ele permaneceu no Brasil. Ele passou a maior parte da sua vida Anchieta no Brasil. Ele morre em 1597. Então, o papel do apostolado dele no Brasil acabou se sobrepondo ao do Nóbrega e, no caso particular aqui do Pátio do Colégio, como se fosse o Anchieta o fundador da cidade, e não foi. Foi o Manuel da Nóbrega. Então, esses são manuscritos escritos pelo padre José de Anchieta, né? Nesse momento aqui, ainda em 1556, ele ainda era um noviço, estava caminhando para estudar, para poder ser ordenado, né, na Bahia, depois de quase 10 anos da chegada dele aqui. E ele descreve exatamente a catequese que era exercida por esses padres nesse princípio. Então, esse é um documento escrito em Piratininga, que é a trimestral. A Companhia de Jesus tem essa característica de estar sempre escrevendo essas suas memórias, as suas narrativas, para que os gerais e os provinciais que estão longe, principalmente o Padre Geral em Roma, tenham esse contato. Então essa é importante porque é a trimestral, que começa em maio, junho, julho, vai até agosto de 1556. Então ela descreve a importância dessa catequese, principalmente com as crianças, que era um dos objetivos principais dessa catequese, né? Piratininga, março de 1555. Quanto à língua, eu estou nela algum tempo adiante, ainda que é muito pouco para o que soubera, se não me ocuparam em ensinar gramática. Todavia, tenho toda a maneira por arte, e para mim, tenho entendido quase todo o modo dela. Não a ponho em arte, porque não há a quem aproveite. Somente aproveito-me eu dela, e aproveitar-se-ão os que de lá vierem, que souberem gramática. José de Anchieta. Essa carta aqui é uma carta também escrita pelo padre José de Anchieta, já dedicada ao Francisco de Borja, né, o terceiro geral da Companhia de Jesus. Já é uma carta um pouco mais informal, né, escrita em espanhol. E ele escreve sobre a chegada de novos jesuítas aqui na região. Essa carta é escrita em São Vicente. Ele já é o responsável do Colégio de São Vicente, na verdade, toda a capitania, o José de Anchieta nesse momento, ele já é sacerdote, né? Faz 5 anos que ele é sacerdote. E ele acaba mostrando como está a organização destes padres dentro da província de São Vicente. Pax in Christi, no tengo al otro presente de que ayudar a vuestro padre, sino que vamos todos los que... Além de uma ligação direta que a gente acaba tendo, né, uma coisa um pouco mais realmente primária, de você estar realmente tendo uma ligação com esse passado que você está estudando. Tem uma importância porque eles são contemporâneos àquilo, né? Claro que é uma carta, é uma documentação que tem uma subjetividade grande, como todo documento escrito, mas principalmente a gente consegue analisar tanto, nesse caso, a escrita, como era a personalidade dessa pessoa e o conteúdo dessa documentação. Então, no caso desses manuscritos, a gente consegue perceber o que o José de Anchieta queria dizer. É muito mais fácil na verdade, a gente vai conseguir ter uma ligação direta com aquele período do que uma fonte secundária de alguém que já fez uma leitura sobre aquela documentação. Não é possível entender a história dessa São Paulo, que nasce aqui no Pátio do Colégio, sem as cartas jesuíticas. Nós estamos referindo a quê? A Manuel da Nóbrega, a Anchieta, especialmente, né, que são essenciais para essa reconstrução do período. E depois todos os textos dos cronistas coloniais, que fazem referências a essa região, né? Desde do Gândavo, Gabriel Soares de Souza, das Picueta Navarro,
As cartas são importantes porque, por exemplo, o Nóbrega vai ser o provincial. O que é o provincial dos jesuítas? É o chefe, vamos dizer assim, dos jesuítas aqui na América Portuguesa. Então eles trocam cartas entre si. E essas cartas relatam o cotidiano, como era a vida, como era a sobrevivência econômica, como os indígenas aceitaram ou não a palavra de Cristo, como eram as construções, os problemas que eles vão ter com o Estado português, as dificuldades, as formas de evangelização. Em suma, eles traçam a perspectiva de baixo e de cima. As de baixo que são o cotidiano do dia a dia, as de cima as questões mais estruturais. Então são fontes indispensáveis. É quase que impossível alguém pensar em fazer uma história de São Paulo dos primeiros tempos sem consultar as cartas jesuítas. Os dois combinam. O Nóbrega é muito mais ilustrado. O Nóbrega passou por uma grande universidade europeia e tal. Faz o caminho Brasil-Portugal, ou América Portuguesa, Portugal diversas vezes. O Anchieta não, chega muito jovem ao Brasil e passa a vida inteira no Brasil. Mas ele também tem observações muito interessantes sobre o cotidiano, né? Do que era a dificuldade da vida aqui nessa região. Então acho que os dois combinam muito bem. Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. 1552, ao Padre Mestre Simão. Já tenho escrito por vezes a vossa reverendíssima, como nestas partes pretendíamos criar meninos de gentio, por ser ele mesmo muitos e nós poucos, e sabermos-lhe mal falar em sua língua, e eles, de tantos 1000 anos criados e habituados em perversos costumes, e por este nos parecer meio tão necessário a conversão do gentio, trabalhamos por dar princípio a casas, que fiquem para enquanto o mundo durar, vendo que na Índia isso mesmo se pretende, em outras partes muitos colégios, em que se criem soldados para Cristo. Manuel da Nóbrega. Fase inicial dos jesuítas, depois eles vão construir um império econômico na colônia portuguesa aqui. Essa fase inicial é uma fase meio no que nós podemos chamar de uma linguagem política revolucionária de voluntarismo. Ou seja, chegam e, desconhecendo as línguas indígenas, é bom lembrar o seguinte: você vai evangelizar alguém que sequer entende a sua língua e você entende a língua dele. Nesse sentido, é um processo de aprendizado dessas línguas indígenas, de realizar os primeiros dicionários, de conhecer essas línguas, dos indígenas a começarem, alguns desses indígenas e as crianças especialmente, a aprender o português, e você vai trazer uma linguagem religiosa que eles absolutamente desconheciam. Afinal, essas tribos indígenas tinham diferentes religiões. Você vai trazer uma, vai dizer que essa é que vai salvá-los, as outras vão conduzir eles vão ficar num mundo do inferno, no mundo do demônio, e vai evangelizá-los. Através do quê? Da palavra. Então, a primeira fase dos jesuítas aqui, nessa região, especialmente de São Paulo, é uma grande aventura, porque você vai ter de aprender línguas e transmitir conceitos que eles não conheciam. Você vai ter de falar de Deus, de demônio, de salvação, de Jesus, dos santos, da Virgem Maria, tudo o que era absolutamente desconhecido para aquele mundo indígena e tal. Por isso que as crianças é mais fácil de ser evangelizada do que os adultos. Então isso é fundamental. E de conhecer essas línguas e usar todos os instrumentos para isso. Usar música, né? E eles farão isso com muita eficiência. Usar o teatro. Anchieta é o símbolo disso, de usar o teatro, além do uso da palavra. Mas os primeiros tempos são absolutamente difíceis, porque essas tribos, elas viviam em pequenas comunidades de algumas dezenas de pessoas. E os jesuítas querem evangelizar, se possível, milhões, querem salvar todos, né? Daí é necessário reuni-los em reduções, que é a primeira expressão usada. Mas para reuni-los é necessário ter atividade econômica. Como é possível reuni-los sem que eles que viviam geralmente se deslocando, eram tribos nômades, é necessário ter atividade, ter agricultura. É necessário construir habitações coletivas, que não necessariamente eles viviam em habitações coletivas. É necessário construir uma nova ideia de família, segundo os padrões europeus, cristãos, e não segundo os padrões indígenas. Aí começam a desenvolver as primeiras atividades. A mandioca, que já havia aqui, a mandioca era chamada no período colonial de pão do Brasil, né? Você tem a mandioca, começam a ver a cultura da mandioca, ela vai ser vital para a subsistência inicial. E os jesuítas começam a trazer algumas plantas que vêm da Europa, né, para serem cultivadas também no Planalto, e os primeiros animais que eram inexistentes aqui também. Então, nessa região, são os jesuítas, na região do Planalto, que vão criar essa economia da salvação, né? Que era uma economia para salvar almas.
para que elas pudessem subsistir, dar condições econômicas e estimular as outras comunidades indígenas a viver reunidas também. O Nóbrega fez isso com muita eficiência em Salvador, na região do Recôncavo Baiano. Isso vai ter um efeito religioso muito positivo e um efeito, em termos de doenças, muito negativo, porque vai facilitar a proliferação de doenças. No caso, por exemplo, especialmente de Salvador, a gripe, que é europeia, ela chega à América e vai ter epidemias de gripe que vai levar à mortandade, diz o próprio Nóbrega, de milhares de indígenas e tal. Então, essas reduções, elas tinham o efeito de facilitar a vida, a evangelização, a vida econômica, mas, por outro lado, em termos de saúde, inicialmente vai ter um efeito absolutamente nefasto. Durante um longo período, acreditava-se que a localização geográfica da cidade tivesse sido algo pensado, por exemplo, pelos jesuítas, que instalaram a cidade pensando na evangelização dos indígenas e defender de possíveis ataques de indígenas que não aceitassem a evangelização. Então, fosse uma espécie de forte e tal. E que a localização tinha sido privilegiada, já pensando em possíveis combates e tal. Isso é improvável que tenha ocorrido, né? Na verdade, foi um processo de fundação da cidade num local que tem a sua importância, sabemos sim, mas não que aquilo foi pensado e com um processo de conquista do interior do Brasil. Isso foi algo que aconteceu a posteriori por outras razões. Quer dizer, não podemos imaginar que os jesuítas, ao fundar uma pequena com uma habitação rústica, um colégio, estavam sendo agentes do Estado português, por exemplo, e pensando na expansão das fronteiras brasileiras, que sequer existia o Brasil. Nós estamos falando em Lusitânia, segundo os textos antigos, em América Portuguesa, e não havia o Brasil. E não estavam pensando em Tratado de Tordesilhas, em romper o Tratado de Tordesilhas ou coisas do gênero. Isso são fatos posteriores. Portanto, é uma localização muito mais porque já havia alguma presença indígena aqui que facilitava o processo de evangelização. O papel do João Ramalho é fundamental nisso, porque afinal ele já estava circulando por essa região, tinha contato com os indígenas, laços familiares, conhecia a região e a partir dali, portanto, é que a cidade começa a crescer. É bom lembrar que durante muitas décadas, quase séculos, ela era uma cidade estagnada, que não tinha importância nenhuma. Era somente durante largo período a vila mais distante do litoral. O progresso dessa São Paulo que nós vemos aqui hoje de cima é um produto muito recente, dos últimos 170 anos. Ou seja, nós tivemos duas São Paulos, uma até o café e outra do café até hoje.